Aplauda a presença dele aqui nesse lugar. Meu Deus, obrigado por cada oferta, obrigado por cada dízimo, obrigado por cada semente. Que o Senhor faça prosperar na família, na casa dos meus irmãos. Se você recebe, diga amém. Ainda em pé, tem um casal de discípulos da geração Atos, do pastor Lucas e pastora Karina. Eles não estão podendo vir para a igreja, mas em breve eles terão uma bebê. É o neto e a esposa é Ana, é isso? Neto e Ana. E a bebê é a Antonella, que eles serão papais agora dentro de poucos dias. Eu queria que nós orássemos como igreja. Tenho certeza que eles estão assistindo esse culto, né? E a unção do Senhor, ela chega aonde nós não conseguimos chegar. E eles entendem e reconhecem que precisam do favor do Senhor. Você pode levantar suas mãos? Começa a orar agora pela vida do neto, pela vida da Ana, pela vida da Antonella. Coloca, meu Deus, essa família nas mãos do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos agora como igreja do Senhor. O neto e a Ana são discípulos, ó Deus, do Senhor, e eles estão prestes a ter a Antonella. Nós pedimos a tua graça, pedimos a tua intervenção, pedimos o teu cuidado, que essa criança seja agora, meu Deus, que ela possa nascer debaixo da tua proteção e cuidado. Nós bendizemos ao Senhor, te agradecemos por teu infinito amor, e sabemos que a tua graça está alcançando, meu Deus, essa família lá em São Paulo, nesse momento, em nome de Jesus. Quantos creem e recebem, digam amém. Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Esse final de ano aqui promete, porque nós temos muita coisa para fazer, para realizar, para conquistar ainda. Eu sei que Deus está antenado e nós precisamos estar prontos nesse finalzinho de ano, para a gente não perder as bênçãos. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: não durma no final do ano, você precisa conquistar as tuas bênçãos. Nós vamos ter culto dia 1º. Dia 1º nós teremos culto aqui, onde nós faremos a consagração das metas para o ano de 2025. E todo dia 1º, todos os meses, nós teremos um culto de primícias, onde nós estaremos ofertando o primeiro dia para o Senhor. Então, é um culto que você não pode ficar de fora. É um culto em que nós estaremos aqui, adorando, clamando e exaltando o nome daquele que faz o impossível. Posso ouvir amém? Ainda bem que eu vou pregar hoje, porque se fosse a pastora, talvez você fosse condenado. E ela falava aqui de bezerro gordo e olhava para mim. E Deus falou comigo, sabe por que eu sou gordo? Porque Deus ama gordo. Por que Davi sacrificava um novilho gordo, um boi gordo? Olha para o gordinho que está do seu lado e fala assim: Deus te ama. Glória a Deus, glória a Deus. Deus me ama, Deus me ama, Deus é maravilhoso. Hoje eu quero falar com você sobre desafios, principalmente no final do ano. Eu e você não somos todo mundo. Sua mãe já falava isso, né? Você não é todo mundo. Hoje o teu pastor está dizendo: você não é todo mundo. Você não pode fazer aquilo que todo mundo faz. O que todo mundo faz agora no final do ano? Sabe o que todo mundo faz? Não quer nem saber. O que tinha que acontecer já aconteceu. Não vou mais me preocupar. Agora só ano que vem. Ei, presta atenção numa coisa. Tem uma palavra do altar na tua direção. É agora, nos 45 minutos do segundo tempo. É agora no final do ano. É agora quando ninguém mais acredita, mas nós acreditamos. É agora no final que nós vamos ter os milagres e as promessas do Senhor na nossa direção. Só quem crê e recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo para Ele, em nome de Jesus. Não é a hora de nós baixarmos a guarda, não é a hora de nós ficarmos como quem está embriagado. Agora é hora da gente ficar atento
para aquilo que Deus tem para nos entregar ainda em 2024. Presta atenção numa coisa: Deus não mente, e se tem promessa na tua direção, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Eu posso ouvir aleluia? Josué capítulo 1, você pode abrir? Josué capítulo 1, a partir do verso 1, narra aí uma história interessante que serve para mim e para você, justamente nesse tempo em que muita gente já está jogando a toalha, tem muita gente já deixando que as coisas aconteçam ano que vem, por conta de desafios. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você já teve que enfrentar desafios? Pergunta para ele. Pergunta para ele assim: qual é o maior desafio que você teve que enfrentar na sua vida? Qual o maior desafio que você teve que enfrentar na sua vida? Pois eu quero te dizer, tem metas, objetivos, promessas que você colocou aqui no início do ano e que não se concretizaram porque você decidiu não enfrentar as dificuldades. Você decidiu que você não é capaz. Eu quero te dizer que poucos dias em 2024 para que a gente tenha um ano novo, mas nesses poucos dias, se nós tomarmos postura, grandes milagres, metas hão de se concretizar sobre as nossas vidas. Mais uma vez, diga amém. Esse texto aqui de Josué capítulo 1 narra a história em que o povo estava no deserto por 40 anos, sendo liderado por Moisés, todos os dias. Só que o texto diz que Moisés nesse momento morreu. Um líder que estava ali dando direção, direcionamento, mostrando o que tinha que ser feito, 40 anos, e o líder morre. E existia uma dificuldade a ser vencida. Existia uma promessa, mas também existia uma dificuldade. Presta atenção em algo: toda promessa precisa passar pelas dificuldades. Toda promessa que Deus tem para nós, nós precisamos vencer as dificuldades. Sabe por que tem metas, objetivos, promessas que ainda não se cumpriram? Porque talvez você ainda não aceitou que você precisa lutar, que você precisa vencer as dificuldades. Aqui nesse texto, deixa muito claro que Deus já havia feito uma promessa para o povo: a terra prometida. Aqui nesse episódio nós sabemos que eles já tinham vencido 40 anos de deserto, e que eles estavam prestes a atravessar o Rio Jordão para tomar posse da promessa. Eu acho que tem alguma coisa a ver comigo e com você. Às vezes as bênçãos do Senhor estão tão pertinhas, às vezes as promessas do Senhor estão a alguns passos e a gente não toma posse. Eu quero te dizer algo, irmão: Deus, Ele faz promessas, mas muitas vezes eu e você temos que lutar para tomarmos posse dessas promessas. Tem alguém que tem promessa, milagre de Deus na sua vida para acontecer ainda esse ano? Se tem, diga amém. Dá um aplauso bem lindo para Jesus, porque é Ele que vai nos dar direção nessa noite. Promessas, milagres, metas, objetivos que a gente tem toda vez que começa o ano. Tem gente aqui, e eu sei, que tiveram êxito, que já alcançaram mais de 50% daquilo que Deus prometeu, daquilo que elas se dispuseram. Mas muitas pessoas não tiveram êxito por conta de não enfrentarem os desafios que muitas vezes a vida impõe. Às vezes não é nem o inimigo, mas é a vida. Quem disse que seria fácil? Jesus já nos alertou. Mas assim como Ele venceu o mundo, eu e você também venceremos em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que apesar de faltar poucos dias para acabar 2024, não está nada perdido. Se as pessoas aí desse mundo olham para você e falam assim: esquece, descansa, guarda força para o ano que vem, o que tinha que acontecer esse ano já aconteceu. Não acredite, você não é todo mundo. Nós somos os escolhidos de Deus, e como escolhidos de Deus, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que nessas 2 semanas
nós viveremos milagres que nós não vivemos durante esse ano ainda, irmãos. Mas você precisa fazer a sua parte. Então olha aí, com cara de profeta, igual a pastora estava aqui, cara de profeta, e fala assim para o seu irmão, fala assim, ó, não seja preguiçoso. Fala para ele, não seja preguiçoso. Olha para o outro e fala assim, lute, lute. É isso que eu e você precisamos fazer. O povo de Israel, irmãos, tinha uma promessa de Deus, a terra prometida, uma palavra de Deus, de que já era para o povo de Israel aquela terra. Só que diante deles existia uma dificuldade, e essa dificuldade, nesse texto, nós vamos chamá-la de Rio Jordão. Todo mundo tem um Rio Jordão para vencer. Todos nós que temos uma promessa, um objetivo, temos que ultrapassar um Rio Jordão, uma dificuldade. Irmãos, acompanha comigo. Existia uma terra a ser conquistada diante da promessa de Deus. Tinham inimigos lá naquela terra a serem vencidos. Mas antes disso, tinha o Jordão, um rio para ser vencido. Para você se situar, o povo de Israel ansiava por esse momento. O povo que estava prestes a tomar posse daquela conquista, daquela terra prometida, já tinha ouvido do próprio Deus e falado para Abraão mais de 500 anos antes. Ou seja, naquele momento que eles estavam diante da terra prometida e sendo divididos por um rio, que era a dificuldade que se apresentou naquele momento, 500 anos se passaram, mas havia chegado o momento. Ei, irmãos, tem promessas, objetivos e metas que estão a alguns passos de nós, mas por causa da dificuldade, por causa de um Jordão que aparece, a gente retrocede e não avança. O tempo da oportunidade daquele povo havia chegado. O tempo da oportunidade estava batendo a porta. O tempo oportuno de Deus havia, enfim, chegado o momento deles tomarem posse. E eu quero te dizer uma coisa: todos nós temos direito a uma herança. Posso ouvir amém? É uma promessa, mas nós temos que tomar posse. Se você continuar esperando cair do céu, não vai cair. Aliás, só tem duas coisas que caem do céu, irmãos. Uma é chuva, e a outra é cocô de passarinho. Eu estava vendo esses dias no Instagram uns meninos malvados. Ainda bem que a gente não tem esse tipo de meninos aqui. Deram laxante. Sabe laxante? Colocaram laxante dentro de alguns lanches e jogaram na praia. Os pombos vieram e comeram o lanche. Enquanto eles voavam, e só via gente. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: não espere cair do céu, senão você vai receber um monte de cocô na cabeça. Do céu só cai chuva ou cocô, irmãos. A bênção do Senhor não vai cair do céu. E eu tenho certeza que todos nós aqui temos sonhos, temos promessas que foram nutridos durante anos. Tem gente aqui com promessa do Senhor que há meses, há anos anseia e espera por eles e ainda não aconteceu. Talvez seja a restauração no seu casamento, talvez seja uma restituição na sua família, talvez seja no seu trabalho, seus estudos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Eu não sei. O que eu sei é que todos nós temos promessas da parte de Deus. E talvez isso não tenha acontecido ainda. Pois eu quero que você entenda que você está como povo ali, diante da promessa, com uma dificuldade na frente. A promessa está ali, Deus já liberou, mas tem uma dificuldade. Essa dificuldade, ela vai ser vencida hoje por você, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso vai te capacitar, vai te ungir, e você vai vencer. Quantos crentes digam um amém mais alto que você pode? Irmãos, vencer uma dificuldade não é para qualquer um, mas é para mim e para você. Vencer o Jordão
Não era para qualquer pessoa, mas diante de uma palavra, eles atravessaram e venceram. A primeira coisa que a gente precisa entender, para nós alcançarmos a promessa, para nós alcançarmos os objetivos, para nós conquistarmos aquilo que Deus liberou, a gente precisa tirar o nosso foco da dificuldade, da crise, e reconhecer que Deus está no controle. Você acha que é você que está no controle da sua vida? Pergunta para o irmão do outro lado, pergunta para ele, você acha que é você que está no controle da sua vida? Enquanto nós estivermos com o nosso foco na dificuldade e no problema, somos nós que estamos no controle. É por isso que não dá certo, não conquista e não avança. É por isso que hoje Deus te trouxe aqui, para você entender. A primeira coisa, para de olhar para a dificuldade e para o problema. Para de focar no Rio Jordão que atrapalha você de conquistar aquilo que Deus liberou. A primeira coisa é, para de focar nas dificuldades e reconheça que Deus está no controle de todas as coisas. Verso 1: depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, que liderou aquele povo por mais de 40 anos, o Senhor disse para Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão. Irmãos, como não bastasse a dificuldade de ter que atravessar o Jordão, talvez você não saiba, mas existem alguns lugares do Rio Jordão que chegam a ter 40, 50, 60 metros de distância. Ele não é um rio que oferece muito perigo, porque o Rio Jordão está no meio do deserto, no deserto não tem água, mas ainda assim tem 3, 4, 5 metros de profundidade em alguns lugares. Porém, quando chove, torrentes de água que saem pelo deserto desaguam no Jordão. E aí, meu irmão, quem entra no Jordão, na época do inverno, na época da chuva, é engolido pelas águas. Então não adianta a gente achar que não tem perigo. Claro que tem. Era uma dificuldade. Mas não bastasse a dificuldade para tomar posse da promessa, uma crise acontece no meio do povo. Que crise é essa? Moisés morreu. Quem era Moisés? Ninguém mais, ninguém menos do que o líder que conduziu toda aquela geração por mais de 40 anos, tirando aquele povo do Egito, conduzindo pelo deserto e chegando até a promessa. Imagina uma igreja sem pastor. O que vira uma igreja sem pastor? O que acontece com uma empresa que não tem líder? Imagina se todo mundo fizer aquilo que dá na sua cabeça, seja numa empresa, seja na igreja, seja na sua casa. Tem algum sacerdote aí do seu lado? Pode não ser sacerdote, mas é homem. Então vê se tem algum homem aí do seu lado. Olha para ele e fala assim: você precisa liderar a sua casa. E aqui cabe uma palavra em homens. Eu e você somos sacerdotes do nosso lar. Se a casa não vai bem, a responsabilidade é sua. Uau! E só para avisar, ano que vem nós teremos rede de homens. Pode aplaudir, pode aplaudir. Você que não era homem vai virar. E teremos congresso de homens. E é isso aí, quem faz é mulher. O homem faz a ru. É ou não é? Vamos ver se esses homens estão 3, tá? 3. A ru. Se não fizer a ru, vai dançar. Viu, Anderson? Nós vamos ter congresso de homens. Dá um aplauso ao Senhor. Se não tem homem na casa, não tem liderança. Porque mulher gosta de mandar, mas na hora que a batata esquenta, ela joga a batata para o homem. Pode ver assim sempre. Então eu e você, que somos os sacerdotes, nós temos que aprender. É por isso que a rede de homens vai começar, porque eu estou vendo muito homem diferente. Não aqui, gente, é para a gente convidar os que, entendeu?
Mas irmãos, uma crise se estabeleceu aqui no meio do povo. Moisés, que era o líder, que é quem conduzia, quem dava direção, o porta-voz de Deus, havia morrido. Ou seja, o povo estava sem líder. O povo estava quem ouvir. E aí Deus levanta Josué, que era o sucessor automático de Moisés. Agora pensa comigo, é fácil obedecer alguém de pronto? É fácil você mudar a liderança e começar a obedecer e seguir aquilo que o novo líder foi levantado? Não é fácil. Então uma crise se estabeleceu, irmãos. O povo perdeu o líder que era apaixonado, que seguia, que obedecia. Deus levanta Josué, e aí eu imagino aqui que muita gente fala assim: eu não vou obedecer Josué, eu não vou obedecer. Eu obedeci a Moisés morreu, agora não sei o que eu vou fazer. Ele está mandando a gente, eu não vou atravessar o Jordão. Josué está falando para a gente atravessar o Jordão, está aqui que eu vou. Ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que ele está falando. Ou seja, uma crise se estabeleceu. Talvez, irmãos, a sua promessa está ali, a sua promessa está ali, a alguns passos de você. Existe uma dificuldade, que hoje nós estamos ilustrando como sendo o Rio Jordão, e uma crise aconteceu na sua vida. O que são crises? Crises a gente não espera, crises simplesmente acontecem. A crise, ela vem na nossa vida sem a gente querer. Talvez você foi traído no seu casamento, talvez você é viúva ou viúva. Crise aconteceu, você não esperava, você não queria, mas aconteceu. Talvez você faliu, quebrou. Eu não sei que crise bateu a sua porta esse ano, mas hoje Deus te trouxe aqui para você parar de focar na crise. Para de olhar para a crise, para de olhar para o problema, para de olhar para as dificuldades, e se lembre que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Só quem está me entendendo, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle das suas promessas, Deus não perdeu o controle de nada. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso bem lindo para Jesus. Está na hora da gente assumir o nosso papel na história, irmãos. É fácil a gente olhar para esses recipientes aqui e falar assim: minhas promessas estão aqui, meu milagre está aqui. E o que você tem feito na direção da sua promessa? O que você tem feito na direção das suas metas? Quem quer emagrecer em 2025? De verdade. Nem põe aqui, compra lá do pastor Lucas. Ele está dividindo a comissão comigo. Tá nada, tão duro. Ei, irmãos, quer perder peso? Ok, põe a meta. Faça alguma coisa. Nem que for fazer exercício com luva, mas faça. Esse povo pega no meu pé, Will, porque eu uso luva. Por que não pode usar luva? Eu vou vir para a rede de homens. Ei, irmãos, volta aqui comigo. Deus nos trouxe hoje aqui para de uma vez por todas nós assumirmos o nosso papel na história, para que a promessa que Deus liberou seja conquistada. A gente precisa vencer os desafios. A gente tem que tirar os nossos olhos da crise, do problema que se estabeleceu na nossa vida e tomar uma atitude. Chacoalha o seu irmão aí, chacoalha ele aí, fala assim: acorda, abençoado. Tem que tomar uma postura diante desse cenário. Eu estava vendo aqui, o Felipe voltou da lua de mel. Ele quase não conseguiu andar, ele veio arrastando. Tomou postura, irmãos. Tomou postura. Eu tive o privilégio de fazer o casamento da Sueli e do Felipe. E estavam lá os amigos, né? O Alex e o Joe de outro mundo. Eles eram os três, andavam os três. E quando eu estava fazendo o casamento, eu não via mais três, só via os dois. E eu comecei a ficar com dó. Falei: poxa vida,
quase que eu não fiz o casamento, para ele voltar a fazer o trio com os meninos. Cadê esses dois? Eu vi eles aí hoje. Alex está ali, cadê o Joe? Ei, toma uma atitude. Quer ver? Eu vou ajudar. Alex, fica em pé aí, rapidão. Rapidão, cadê o Joe? Está aí? Tá, cadê ele? Fica em pé aí. Tá vendo, ó? Você está tendo a oportunidade de ser visto por mais de 1000 pessoas. Alguma dessas aqui pode se interessar por vocês. Então, tem que tomar atitude, irmão. Fica a dica. É que eles são tímidos. Mas vocês não vão casar entre vocês, vão? Pelo amor de Deus. Irmãos, está na hora da gente assumir o nosso papel na história. Ou nós tomamos uma atitude, fazemos algo na direção da promessa que Deus fez, ou a promessa vai continuar lá, a dificuldade vai continuar aqui, e a gente vai continuar se lamentando. Então olha para o irmão que está do seu lado, e fala para ele, toma uma atitude em nome de Jesus. Às vezes a gente dá desculpas, irmãos, e a gente pode dar 1 milhão de desculpas, dizendo para Deus que nós não estamos preparados para vencer os desafios. Esse povo podia olhar para Deus e falar assim, Deus, nós não estamos preparados para vencer o Jordão, nós não estamos preparados para atravessar o Jordão. E aí eles não teriam tomado posse da terra prometida. Moisés estava morto, mas o povo precisava atravessar o Jordão. A crise era real, a crise era verdadeira. O grande líder Moisés não estava mais presente, mas ainda assim um Jordão precisava ser vencido. Tem uma frase que eu li hoje, num livro, que cita uma frase de Martinho Lutero, que diz assim: mesmo quando parece que tudo está um caos, e isso pode ser a sua vida, mesmo quando parece que tudo está um caos, Deus continua reinando soberano, girando tudo para a sua glória. Sabe o que significa isso? Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, nem da sua vida, nem das suas promessas. Só quem recebe, diga glória a Deus. Jeremias capítulo 10, pode aplaudir, aplauda o Senhor. Jeremias capítulo 10, verso 12 diz o seguinte: foi Deus quem fez a terra com o seu poder, foi Ele quem firmou o mundo com a sua sabedoria, e foi Ele que estendeu os céus com o seu entendimento. Sabe o que significa isso? Que eu e você somos insignificantes, que por mais que a gente deseje, queira alguma coisa, é Ele que é o Criador de tudo. Nada acontece se não for por Ele. E enquanto a gente continuar olhando para o problema, nós estamos ignorando o poder do nosso Deus. Então a partir de hoje, coloque a sua confiança no Senhor, fique atento ao mover de Deus. A sua vitória não virá através de homens, a sua vitória, a sua conquista, a sua promessa não virá por causa de um governo, não virá. Depende da ótica, de onde você está colocando o seu foco e da sua disposição. Olha para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de alguém disposto ou tem cara de alguém quase morrendo. Se ele está quase morrendo, chacoalha ele de novo e fala: acorda, animal. Irmãos, as nossas conquistas independem das nossas crises. As crises sempre vão acontecer, as crises sempre vão nos perseguir, as crises sempre vão surgir, querendo ou não. Então a conquista não está atrelada à falta de crise. Crise, nós estamos no Brasil, você está ligado? Todos nós estamos no Brasil. Alguém aqui já viu o Brasil alguma vez na vida sem crise? Desde que o Brasil é Brasil, tem crise aqui. E no meio da crise tem gente que prospera. No meio da crise tem gente que fica rico. No meio da crise tem gente que se está bem. No meio da crise, as pessoas vencem. Então o problema é do Brasil? O problema são das pessoas. E ó, eu vou um pouquinho mais longe. As pessoas que não dão certo no Brasil,
pode ir para qualquer lugar do mundo, não vão dar certo também, porque o problema não está na geografia, o problema está na pessoa. Deus te trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para fazer você tirar o seu foco dos problemas, para você tirar o foco da crise, e colocar o teu foco no Senhor, que é o Senhor da tua vida, que é o Senhor de tudo, que é o Criador de todas as coisas. Dá mais um aplauso com fé, em nome de Jesus. Vença o seu Jordão, ele está lá, dificuldade existe, vença. Eu não sei qual é o seu Jordão, mas você sabe qual é o seu Jordão. Problema, dificuldade existem para ser resolvidos. Não adianta fugir do problema, não adianta fugir da dificuldade. O problema está lá, vai continuar lá enquanto você não vencer. Se Deus é criador, se Deus é poderoso e Ele é contigo, quem é que pode te vencer? Quem é que pode vencer você? Eu não ia falar, mas vou falar. Nós tivemos uma reunião de alinhamento com essa equipe pastoral aqui. Eu disse para ele o seguinte: a nossa igreja precisa subir de nível. Subir de nível é dar propósito, é dar direção, é a gente começar a fazer aquilo que a gente nunca fez, para que a gente possa ter aquilo que a gente nunca teve. Eu já tinha falado com minha esposa e eu falei com esses 12, com esses pastores lindos. Ano que vem, em maio, eu vou para a África. Eu vou para a África porque eu preciso fazer missões. Eu preciso... É fácil a gente amar um irmão aqui, né? Cheira o irmão que está do seu lado, cheira ele aí, cheira. É para você estar cheiroso, você está no Brasil, você, né, irmão? Aqui tem água, tem um negócio que a gente usa, faz banho, entendeu? É para você estar cheiroso. Vai para a África. Como é que você quer que as pessoas tomem banho se não tem o que comer? Aí você fala assim: ah, pastor, vai para a África, tem tanta gente aqui precisando. Pois eu vou te dizer uma coisa: tudo aqui nesse Brasil, se plantar, dá, sim ou não? Se você quiser mandioca, planta mandioca para você ver se dá ou não dá. Vai para a África, planta lá qualquer coisa, não dá, não dá. Por quê? Sei lá o que acontece com aquele lugar. E aí Deus moveu meu coração. Eu vou sacrificar uma viagem que eu ia fazer para ir para a África, passar fome, porque disseram que lá eu vou comer uma farinha que eu não sei o nome, com água. E eu acho que eu vou até gostar, talvez eu volte até mais gordo. Mas eu decidi ir para a África. E eu comentei, eu demorei para falar porque eu estava lembrando o que eu precisava falar. E aí eu falei para eles: está na hora da gente fazer por quem não tem nada, aquilo que Deus tem feito por nós. Aí essa madrugada entraram aqui na igreja, e levaram alguns aparelhos nossos, e arrombaram portas, e fizeram um estrago na sua igreja. Diga misericórdia. E aí eu mandei uma mensagem para eles, falei assim: eu não gosto de espiritualizar tudo, mas a gente emitiu um decreto de que nós íamos favorecer os menos favorecidos, e acontece uma coisa dessa e dá um prejuízo desse para a gente. Sabe o que eu escrevi de volta? Nós somos imparáveis. Nada que aconteça, crise nenhuma vai paralisar os projetos de Deus para essa igreja. E essa igreja será usada para levar vida aos continentes desse mundo. Se você faz parte do projeto, diga amém. Dá um aplauso lindo para o Senhor, em nome de Jesus. A crise precisa ser vencida. Então tome postura. Ainda temos alguns dias em 2024 para que você faça o que você não fez ainda esse ano. Que você faça no final desse ano aquilo que você ainda não fez. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter um resultado que você nunca teve. Enquanto nós fizermos o que todo mundo faz, o nosso resultado será igual ao que todo mundo tem. Mas quando nós decidirmos fazer o que ninguém faz, o nosso resultado será aquele que ninguém tem. Ou seja, precisamos nos mover, tirar o foco da crise,
colocar o foco no Senhor e seguir. Posso ouvir amém? Segunda coisa, por mais que a gente se mova, por mais que a gente se esforce, nós precisamos entender que a vitória, a conquista, ela vem do Senhor. Mas somos nós que precisamos provocar essa conquista. Irmãos, Deus havia prometido a terra. Deus tinha mostrado aonde. Mas o povo teve que se mover na direção da promessa para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Você quer uma família restaurada e Deus te prometeu que vai dar? Trabalhe na direção da sua família. Você quer seus filhos restaurados? Trabalhe na direção dos seus filhos. Você quer o seu casamento restaurado? Trabalhe e faça o que você nunca fez na direção do seu cônjuge. É assim que nós conquistamos as promessas. Não é simplesmente, tão somente a gente ficar orando e pedindo para Deus e vai cair do céu. Não vai! A vitória vem do Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu posso ouvir amém? Verso 2: agora pois, Deus falando com Josué, agora pois, você Josué, que está liderando esse povo, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Preparem-se para vencer essa dificuldade. Preparem-se. E aí ele continua: porque eu estou para dar essa terra ao meu povo. Algo aqui me chamou a atenção agora, quando eu estava lendo com você. Se Deus estava dizendo para Josué: preparem-se para atravessar o Jordão, preparem-se para vencer a dificuldade, preparem-se, fala comigo, preparem-se. Só quem quer vencer, diga preparem-se. Fala mais alto, fala preparem-se. Se Deus está falando aqui preparem-se, é porque eles não estavam prontos. Assim como você e eu. Você está com crise? Você está com dificuldade? Você também não está preparado. Mas hoje Deus está vindo aqui na tua direção, olhando para você e falando assim: você não está preparado? Então foque em mim e prepare-se, porque você terá vitória. Prepare-se, porque eu vou te dar vitória. Prepare-se, porque a promessa vai se cumprir. Dá um aplauso lindo para Jesus, vai. Ei, está na hora de a gente parar de brincar. Para de brincar com a vida. Para de brincar com as oportunidades que você mesmo gerou. E achar que a nossa vida aqui é uma fantasia. Que tudo é poético. Que tudo é romântico. E que tudo vai terminar bem. Não vai. Não vai. Por isso que hoje você precisa sair daqui consciente de que se você não parar de brincar com a vida, o final pode ser trágico. Trágico. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: para de brincar com a vida. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Porque entre a promessa, entre a terra prometida e nós, existe sempre um Jordão. Entre a promessa que Deus nos fez e nós que estamos aqui para receber, sempre vai existir uma dificuldade a ser vencida. E se a gente continuar brincando com a vida e esperando que as coisas caiam do céu, o tempo vai passar. O tempo vai passar e a gente corre o risco de não tomar posse da promessa. Eu queria que você pensasse na sua promessa agora. O que é que você deseja muito? O que é que você precisa muito? O que é que Deus já te prometeu? O que é que, se acontecesse hoje, mudaria a sua vida? Para e pensa. Só que existe um Jordão te separando dessa promessa. Deus te trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para te dizer: se mova, se mova, se mova na direção da promessa.
Se mova na direção da terra prometida. Se mova, foque em mim, se mova. Foque em mim, eu não perdi o controle de nada, foque em mim, mas se mova, para de brincar com a vida, para de levar a vida como se fosse um filme hollywoodiano, em que tudo termina bem. Há alguns obstáculos em nossas vidas, que a gente pode chamar de Jordão pessoal, e é esse Jordão que precisa ser vencido, irmão. Não é hora de nós entregarmos os pontos, não é hora da gente viver. Tem um louvor que fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Conhece? Não é louvor? Não é. Mas tem uma música assim, não tem? Quem conhece? Todo mundo conhece, ninguém levanta a mão. Ah, bando de mentiroso. Deixa a vida me levar. Posso entrar na equipe de louvor? Vida leva. Deixa a vida te levar, para você ver onde a vida vai te levar. 7 palmos debaixo da terra, sem direito à salvação. Deixa a vida te levar, para você ver onde você vai chegar. Mas deixa o Senhor te levar, deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te direcionar, deixa o Senhor fazer. Sabe aonde Ele vai te levar? Para a promessa. Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Todo mundo tem um Jordão a ser vencido. Pode ser uma doença, pode ser um filho, pode ser um cônjuge. Você está quase pedindo para Deus levar. Talvez seja a sua crise financeira, talvez sejam suas emoções. Eu não sei o que é, mas todo mundo tem um Jordão que precisa ser vencido, irmãos. Não dá mais para deixar a vida levar. A gente precisa se posicionar. Assim como Deus havia mostrado para Josué e dado uma ordem através do Jordão, Deus hoje tem mostrado para mim e para você aqui. Não só mostrado, mas tem dado uma ordem para mim e para você. Vença a dificuldade, vença o Jordão. E eu e você só precisamos usar as estratégias que Josué usou. E esse texto aqui está transmitindo isso para nós. Cruzar o Jordão, vencer o Jordão. Para isso, para mim e para você, que não somos todo mundo, nós precisamos de fé. Fé. Nós precisamos ter fé, irmãos. Pela força do nosso braço, pode ser que não dê. Mas se Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, e se tudo que existe foi criado por Ele, e Ele tem todo o poder, por que não ter fé nesse Deus? Chega de tentar fazer do seu jeito. Vamos deixar Deus também nos direcionar, assim como Ele tem falado aqui para você hoje. O mais fácil, sabe o que é? Entregar teu casamento. Não quero mais brincar disso não, não dá certo. Isso é o mais fácil. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você lute pelo seu casamento. Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. Graças a Deus. Mas a gente precisa lutar pelas promessas que o Senhor nos deu. É tuas finanças? Desculpa, irmãos. Eu já caí num monte de golpe de pirâmide. Mais alguém já caiu? Pirâmide. Um monte aqui já deve ter caído, ninguém admite. Samara chegou um dia para mim e falou assim: deixa de ser otário. Só tem um jeito de ganhar dinheiro. É trabalhando. Está com crise financeira? Dobra a jornada. Pastor, mas eu já trabalho das 8 às 6, 8 às 5. Ué, o que você faz das 7 às 2 da manhã? Dobra a jornada até a crise acabar. Faz alguma coisa. Eu lembro que eu trabalhei no Japão. Pergunta se eu gostava. Não, nunca mais voltei nem para passear.
Eu me sentia um escravo ali. Eu entrava 8 da manhã, e eu trabalhava até 2 da madrugada, fazendo hora extra, de domingo a domingo. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, está com crise financeira? Pergunta para ele. Vira para ele e fala assim, trabalha mais. Desculpa, aí o governo quer tirar as horas, né? Meu Deus. Eu não sei onde nós vamos parar, gente. Eu não sei onde vamos parar. Mas eu quero que você entenda algo. Pelo amor de Deus. Sempre haverá um Jordão a ser atravessado. Sempre haverá uma dificuldade a ser vencida. Sempre haverá um Jordão para ser superado. E depende de mim, depende de você. E última coisa, além de nós tirarmos o nosso foco da crise e reconhecermos que é o Senhor, além também de nós entendermos que a vitória vem dele, mas que nós é que precisamos fazer, tem uma terceira coisa muito importante aqui que o texto faz menção, e que talvez muita gente aqui não alcance as promessas porque não tem feito isso. Terceira coisa, para nós alcançarmos as promessas, nós precisamos ter ânimo. Nós precisamos ser pessoas animadas, motivadas. Para vencer um Jordão era imprescindível ter ânimo. Enquanto nós não tivermos ânimo, nós não vamos vencer as dificuldades, irmãos. Olha o verso 6, o que diz aí em Josué 1: seja forte e corajoso. Olha o verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Olha o verso 9, eu não ordenei vocês, sejam fortes e corajosos. É disso que Deus está falando para mim e para você. Está acabando o ano. Pois eu quero te dizer uma coisa, ainda este ano, eu vou conquistar muita coisa que Deus me prometeu. Mas eu tô animado para isso. Olha para o irmão que está ao seu lado, vê se ele tem cara de ânimo ou se ele tem cara de cadáver. Porque a gente mostra o ânimo no nosso semblante. O ânimo a gente demonstra com o nosso semblante. É o seu rosto que demonstra se você é alguém animado, se você é alguém que já entregou os pontos e está quase morrendo. É através do seu semblante, é através do seu rosto, é através das suas atitudes, é como você se move. Pelo amor de Deus, seja animado. Você está na casa do Senhor, eu posso ouvir amém? Esse Senhor é o dono da vida, é Ele quem nos dá a dádiva de viver, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos fornece. E a gente chega aqui e tem gente que olha para Ele, meu Deus, não dá, não vai vencer o Jordão, vai morrer afogado, vai pôr o pé para atravessar o Jordão, a água vai vir, vai te levar. Nós precisamos ser animados, e o nosso ânimo, a nossa motivação não tem a ver com a circunstância. Minha sogra, de novo, minha sogra, eu nunca eu vi essa mulher desmotivada. Eu nunca vi. E ó, genro na maioria das vezes fala mal, né, da sogra. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi minha sogra murmurar, reclamar. Eu nunca vi minha sogra de mau humor. Eu já vi ela brava. Às vezes eu dava uns abraços mais fortes na filha dela, ela ficava brava. Esses dias eu estava lembrando disso. Mas eu nunca vi essa mulher, nunca, desanimada, desmotivada e murmurando. Com 3 filhos para criar, sem marido, chovia pretendente, mas a gente não deixava, sozinha. E quer que eu te diga? Tudo estava contra ela, tudo estava contra a família dela, tudo, as adversidades, a crise acontecia a cada minuto. Resultado, dos 3 filhos, os 3 são pastores. Os 3 são pastores. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pelo amor de Deus, seja animado, tenha bom ânimo, seja corajoso.
Você não é todo mundo, você não é qualquer um. Você tem um Deus que é todo poderoso, que promete e cumpre. Mas a gente precisa se posicionar. Tem alguém que me entendeu, que pode dizer aleluia? Vá ficando de pé no seu lugar. Sem ânimo, ninguém se levanta diante da crise. Sem ânimo, ninguém consegue cruzar o Jordão. Sem ânimo, não tem como enfrentar o inimigo. Sem ânimo, ninguém vai tomar posse da terra prometida. Sem ânimo, você não vai restaurar seu casamento. Sem ânimo, seus filhos não vão servir o Deus que você tanto crê. Sem ânimo, a gente não consegue ganhar Hortolândia, Sumaré. Sem ânimo, a gente não consegue evangelizar. Sem ânimo, você não é capaz de alcançar nem os da sua casa. Sem ânimo, a gente não conquista uma cidade, quiçá um continente. Então, pelo amor de Deus, se você entendeu alguma coisa dessa palavra hoje, que em nome de Jesus você saia desse culto pelo menos animado para enfrentar os poucos dias, vencer e tomar posse da conquista que o Senhor já liberou para você. Seja animado. Você não tem esperança em você, não tem problema, tem esperança nele. Você não acredita mais em você, não tem problema, acredita nele. Você não tem mais esperança no nosso Brasil, não tem problema, tenha esperança no Senhor, porque tudo que Ele prometeu Ele cumpre. Você pode levantar suas mãos bem alto, começar a adorar o Senhor nessa hora. Em ti muralhas caem, portas se abrem.